Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacob Paes, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas, agora reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No programa de hoje vamos ter um panorama das marcas francesas da Stellantis no Brasil. Recentemente, Carlos Tavares, CEO do grupo, disse que Fiat e Jeep ajudarão Peugeot e Citroën. Por que essa ajuda é necessária? E o que pode mudar tanto para o lado francês quanto para o lado ítalo-americano da nova empresa? Vamos relembrar os erros do passado e levantar hipóteses sobre o que pode sair no futuro com essa fusão. Vamos lá? Antes de começar, eu lembro que nessa temporada os episódios do 3,5 estreiam simultaneamente no YouTube. Então, se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho. Para visitar o canal, acesse bit.ly/youtube3, o número 3, meio. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify e inscrever-se no Google Podcasts ou em assinar no Apple Podcasts. Para conferir todas as opções, conteúdo extra e os links para as referências que eu vou citar aqui neste episódio, acesse bit.ly/3,5 podcast. Lá no Medium você também vai conferir o diário de bordo, onde eu relato as minhas experiências desde a compra com o Argo Tracking. E as novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então segue lá, @3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Queremos demonstrar o estrago que a PSA perpetrou e vem perpetrando a própria rede. Hoje, nem mesmo concessionários Citroën e Peugeot, dividindo operações, têm condições de sobrevivência. Citroën e Peugeot são as marcas de automóveis que mais perderam o mercado desde 2014, sendo hoje marcas sem notoriedade de pouquíssimos carros. Recordamos as falas da diretoria da Peugeot de que o lançamento do novo 208 era a bala de prata que iria provocar uma revolução positiva para toda a rede. Um frustrante lançamento fez com que as vendas caíssem ainda mais, o que revela que as previsões e estratégias da Peugeot foram equivocadas. Enquanto esse produto é aclamado pela crítica no mercado europeu, seu alto preço, motorização sem novidades e com uma campanha de lançamento rarefeita faz com que sejam limitados os clientes brasileiros dispostos a considerá-lo em seu shopping list. Essas são frases retiradas de correspondências do fim do ano passado, às quais o UOL Carros teve acesso e publicou em uma matéria do dia 17 de dezembro de 2020. As queixas foram enviadas pela Abracop e pela Abracit, as associações que representam os concessionários de Peugeot e Citroën, à direção da PSA. As lojas ficaram meio brabas, ao saber que o grupo estava alardeando uma suposta expansão no número de representantes, sem nada ter comunicado a elas. Obviamente, a PSA estava se referindo ao que viria a acontecer após a fusão com a FCA, só que aparentemente ela já estava contatando concessionários de Fiat e Jeep para fazerem um puxadinho francês nos seus pontos de venda antes mesmo desse processo estar concluído. O episódio foi bastante comentado na época, eu inclusive postei nas redes sociais do 3,5, mas eu decidi resgatar ele aqui para a gente ter uma ideia da situação na qual as marcas francesas se encontram hoje no Brasil. A relação azeda com os próprios concessionários é apenas um indicativo de quão frágil é a operação das marcas francesas da Stellantis. Esse ponto de partida revela que o CEO do grupo, Carlos Tavares, fez um bom diagnóstico quando visitou as fábricas da FCA em março, conforme eu comentei alguns dias aqui. Naquela ocasião, o executivo português declarou que a Peugeot e a Citroën seriam ajudadas por Fiat e Jeep. Abre aspas.
Se algumas marcas estão hoje com dificuldades por falta de investimentos, se por vários motivos Peugeot e Citroën talvez não tenham tido o sucesso que mereciam no Brasil, agora na Stellantis teremos capacidade de investir com maior eficiência e recuperar as que ficaram de lado. Mas o patrão de cada região tem autonomia para decidir como quer operar em seu território, aproveitando todas as sinergias possíveis. Fecha aspas. Aqui, então, eu vou destrinchar um pouco dessa fala do Tavares e tentar entender, ponto a ponto, o que o executivo quis dizer e o que pode significar para o futuro da Stellantis no Brasil. O primeiro dos pontos da fala diz respeito aos vários motivos pelos quais Peugeot e Citroën não tiveram, abre aspas, o sucesso merecido no Brasil. E para entender a falta de sucesso dos franceses, a gente precisa se debruçar sobre alguns números, todos retirados dos relatórios de vendas da Fenabrave. Então vamos voltar ao fim de 2003, quando o Peugeot 206 vivia o seu auge após ter sido lançado em 2001 e ter aos poucos se consolidado como uma alternativa refinada às marcas já tradicionais do nosso mercado, entre elas a Fiat. Refinada assim, né? Um pouco mais refinada, porque ele não tinha motor 1.0, etc. e tal. Naquele ano, então 2003, a marca do Leão fechou o balanço de vendas com 2,89% do mercado de automóveis e comerciais leves. A Peugeot foi a 7ª colocada no ranking. O seu produto mais vendido, o 206, fez bonito. Fechou o ano em 10º lugar entre os mais vendidos do país, com expressivos 33.139 emplacamentos, ou seja, quase a totalidade das 38.806 unidades vendidas pela Peugeot. O hatch também estava muito próximo de um dos mais estabelecidos nomes do nosso mercado, o Chevrolet Corsa, que naquele ano vendeu apenas cerca de 1.300 carros a mais. Um ótimo feito para um francês recém-chegado e sem versões populares. Já a Citroën, que tinha lançado o hatch C3 naquele ano, 2003, ocupou a 9ª posição, com 1,3% do mercado e 17.497 emplacamentos. O seu modelo mais vendido foi, olha só, a minivan Kissara Picasso, com pouco mais de 10.000 emplacamentos. Então, juntas, portanto, essas duas marcas, ainda que com operações não totalmente integradas ou ali recém-integradas, detinham 4,19% do mercado. Então, somadas, elas passavam à frente da Toyota e ocupavam o 6º lugar no ranking das montadoras, atrás de Fiat, GM, Volkswagen, Ford e Renault, sendo que elas estavam praticamente empatadas com a rival francesa, a Renault, porque a Renault tinha 4,31% do mercado. 5 anos mais tarde, uma importante mudança de cenário. A participação de cada uma das marcas da PSA estava muito mais parelha. Em 2008, a Peugeot ficou com 3,09% do mercado e a Citroën com 2,56%. Elas foram a 7ª e a 9ª marcas mais vendidas, respectivamente, somando 5,65% de participação, o que as deixava em um vistoso 5º lugar, à frente de Honda e Renault, com uma considerável vantagem de 1,25% de ponto percentual. No entanto, se a gente pegar os números de dezembro, a tendência que apontava no horizonte era outra. A Peugeot tinha apenas 2,87% de participação, enquanto a Citroën, naquele mês, ficou com 2,45%. A queda de participação da Peugeot, que viria a se acentuar nos meses e nos anos seguintes, tinha um motivo muito claro. E aí, a gente passa para o próximo ponto daquela fala do Tavares. Afinal, Peugeot e Citroën mereciam ter algum sucesso no Brasil? Em 2008, o Peugeot 206 continuou com as mesmas 33.000 unidades emplacadas de 2003, enquanto o Corsa abriu uma larga vantagem e fechou o ano com 47.000 emplacamentos. Também naquele ano, a marca francesa fez o seu grande lançamento, o 207, que fechou o ano com pouco mais de 12.000 unidades vendidas, sendo que ele foi lançado no início do segundo semestre daquele ano. E aí está o início do declínio da marca.
A polêmica decisão de lançar em nosso mercado uma reestilização do 206 e chamá-la de 207, enquanto na Europa a marca tinha lançado, de fato, um novo modelo. O 207 teve vendas aquém do esperado, o que se repetiria com o seu sucessor, o 208, e com o sucessor do 208, o atual 208, em um ciclo aí sem fim de péssimas decisões tomadas pela fabricante. O requentado 206, vendido como 207, não pegou nada bem, definitivamente. E nem mesmo a estratégia de manter o 206 como um carro de entrada surgiu efeitos para a Peugeot, que 10 anos após o sucesso do seu primeiro hatch brasileiro, em 2013, fechou o ano com 1,61% de participação, ocupando um vergonhoso 12º lugar, do qual até hoje ela luta para sair. Nesse meio tempo, o que salvou as operações da PSA no Brasil foi o relativo sucesso da Citroën, que lançou o C3 em 2003 e viu o seu modelo cair nas graças do público. Em 2008, o modelo mais vendido da marca ocupou a 20ª posição no ranking de mais vendidos, com 35.835 unidades vendidas, ou seja, ele foi o produto mais vendido da PSA. Porém, a Citroën sofria de outro problema: a falta de mais produtos competitivos no seu portfólio. Por isso, a participação de mercado, embora superior à da Peugeot, também foi caindo, e em 2013 ela ficou com 1,83% do mercado, sendo a 10ª marca mais vendida entre todas. Naquele ano, juntas, as marcas ficaram com 3,46% de participação, o que as deixava em 9º lugar quando combinadas. O grupo nunca mais se recuperou. No ano passado, tanto o Peugeot quanto o Citroën ficaram com 0,69% do mercado cada uma. Elas foram a 13ª e a 14ª marcas mais vendidas, respectivamente. Nem mesmo somadas elas tiveram expressividade. O 1,38% de participação as colocou apenas em 11º lugar, por pouco não perdendo para a Caoa Chery. Se a gente pensar nas marcas isoladamente, é assombroso notar que a BMW, com modelos muito mais caros, teve uma participação de 0,64% em 2020. E em 2021, de acordo com dados ainda prévios do primeiro trimestre, a situação melhorou um pouco no caso da Peugeot, que está ocupando o 12º lugar, com 0,93% de participação. Já a Citroën se vê em um limbo do qual ela só deve se recuperar de verdade no ano que vem, porque até agora ela tem 0,61% do mercado e ocupa a 14ª posição. Além da estratégia envolvendo o 207 nacional e a falta de produtos para a Citroën, há um outro item que ajuda a entender o fracasso das marcas da PSA no Brasil e nos questionar se elas de fato mereciam ter algum sucesso em nosso mercado. Trata-se do confuso posicionamento. A Citroën se estabeleceu no Brasil, em um primeiro momento, como importadora, vendendo carros que atuavam em segmentos mais elevados. Prova disso é que o seu modelo mais vendido foi, durante muitos anos, uma minivan pomposa. Isso fez com que a marca assumisse um posicionamento premium, apostando no mote da tecnologia, no design ousado dos franceses. O problema é que o DNA da Citroën nunca foi, de fato, de uma marca premium. Aliás, muito pelo contrário. Na Europa, a Citroën sempre teve uma gama com posicionamento mais econômico do que o da Peugeot, e nos últimos anos isso vem se acentuando. É natural, portanto, que tenha havido um desgaste na sua gama, que queria ser o que não era. Do outro lado, o mesmo problema foi visto com a Peugeot. Se na Europa a marca era reconhecida por atuar sempre com produtos um degrau acima dos da sua irmã, no Brasil a Peugeot queria ser uma fabricante de volume, inclusive oferecendo alternativas aos carros populares já consagrados. Mais uma vez, o descompasso na estratégia resultava em produtos inadequados. Ou eles eram caros demais, ou então uma gambiarra, como o caso do 207 brasileiro. Sem contar que as marcas ficavam brigando entre si. É verdade que a PSA percebeu o erro e ela vem buscando reposicionar as marcas mais de acordo com o que elas são. Só que o estrago já estava feito.
E não se muda posicionamento de modo tão simples e rápido como se pensa. É preciso mexer aí com o imaginário do público, tirar impressões consagradas e oferecer produtos e serviços que comprovem na prática essa mudança da empresa. Na prática, o que a gente viu foi os modelos da Peugeot perderem competitividade, ficando mais caros, e em uma conta que deve ter sido uma dor de cabeça para os executivos, não necessariamente esses carros entregavam algo melhor, já que muitos comprometimentos foram feitos nos projetos em relação àquilo que era visto na Europa. Já a Citroën se viu com uma situação mais delicada, porque a conta simplesmente não fechava. Para ocupar o papel que ela deve assumir, ela vai ter que partir para projetos independentes daqueles vistos no velho continente, como a gente vai ver daqui a pouco. Em paralelo a tudo isso, há uma má fama dos carros franceses no nosso mercado. Embora hoje há uma dose de mito nos comentários maldosos, Peugeot e Citroën lidaram por muito tempo com altas doses de desvalorização, manutenção muito elevada para o nosso padrão e serviços de má qualidade em sua rede. Rede, aliás, que não trabalhava de modo inteligente entre as duas bandeiras, o que acentuava os problemas e elevava a falta de competitividade. Verdade seja dita, nos últimos anos as marcas vêm se esforçando, elas têm planos de pós-venda robustos, têm campanhas atraentes, uma desvalorização um pouco mais próxima do normal, dependendo do modelo, mas ainda há muito o que melhorar, especialmente quando a gente fala do que está na mente do consumidor brasileiro a respeito dessas marcas, e o estigma é muito forte. Investir com eficiência e recuperar as marcas que ficaram de lado. Esse ponto da fala de Tavares vai resumir bem os desafios da Stellantis e mostrar o quão grande eles são. Mas agora há o reforço da Fiat e da Jeep, que são sinônimo de sucesso no nosso mercado. Talvez esse seja o maior desafio que a equipe da Fiat vai ter de enfrentar depois da implementação da marca italiana no Brasil. Por sorte, a Fiat sabe bem o que faz e ela entende de estigmas como ninguém, porque ela também sofre de alguns. No entanto, o desafio vai ser maior do que foi o de incorporar a Jeep, porque a marca americana já tinha uma imagem positiva, ela já tinha um carisma no nosso mercado e era vista como uma marca de desejo. Peugeot e Citroën não podem dizer o mesmo, e é por isso que eu acho que a coisa vai ser um pouco mais complicada. Além disso, Fiat e Jeep não competiam entre si, e parte do sucesso da estratégia da FCA passou por esse ponto polêmico que eu já comentei aqui no episódio que eu falei sobre o 500X. O caso dessas marcas era diferente, porque mesmo que elas competissem, seria em um segmento específico e com vendas crescentes, que é o de SUVs, diferentemente do que acontece com Fiat, Peugeot e Citroën, que brigam em muitas outras faixas semelhantes do mercado. Hatch compacto, todas elas têm. Sedã compacto, a maioria tem. Veículos comerciais, todas têm. SUVs, todas terão. Então é um mini desafio semelhante ao que o Carlos Tavares vai ter em relação a todo o grupo. Como administrar todas essas marcas, os seus posicionamentos, os seus legados, de um modo que todas sejam saudáveis. E com o agravante de que a gente está falando de um mercado só, né? O mercado brasileiro é menor do que o europeu, do que o norte-americano, por exemplo. Então, aquilo que eu falei para o caso do 500X e do Renegade, que eu acho que havia espaço para trabalhar os dois carros, é um caso válido para Fiat e Jeep, que, mais uma vez, tem um agravante quando a gente compara Fiat, Citroën e Peugeot, por conta disso que eu acabei de falar. Existem muitos outros segmentos em jogo além de um só. E é por isso que o posicionamento das marcas vai ser um item essencial. E aqui não vai ter margem para erros como os cometidos pela PSA. É preciso que o consumidor tenha em mente de modo muito claro o que é e para quem é cada marca. É possível fazer isso de dois jeitos, pelo bolso e pela imagem. Pelo bolso, cada uma das marcas fica responsável por um segmento. Então, uma marca pode ser vista como aquela que vende carros baratos, outra como a que vende carros honestos e uma porque vende carros premium, por exemplo. A vantagem disso é que a canibalização vai ser menor e o grupo como um todo vai sair mais fortalecido. É o que acontece geralmente com as marcas da Volkswagen na Europa ou ainda com a Renault e a Dacia. Nesse caso, a gama pode ou não ser complementar, ou seja, uma marca tem um hatch do segmento A, a outra fica com o segmento B,
Ou então, as marcas atuam nos mesmos segmentos, só que elas se diferenciam pelos preços mesmo, como no caso do Fremont e do Journey. Era como se o modelo da Fiat fosse a versão de entrada do da Dodge, por isso eles não concorriam tanto entre eles. Só para a gente ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa lá na Europa para ver como a Citroën e a Peugeot atuam. Então, por exemplo, elas têm carros no mesmo segmento, como o 208 e o Citroën C3. Só que qual que é a diferença? Embora a versão de entrada muitas vezes parta ali de uma diferença pequena de 1.000 euros, por exemplo, então o C3 começa, por exemplo, nos 12.000 euros e o 208 nos 13.000 euros, por exemplo. O que é aqui o pulo do gato nesse caso? O Citroën C3, ele vai só até uma faixa de preço. Então, por exemplo, ele vai dos 12 aos 18.000 euros, né? Tem lá uma versão X, uma versão Y, uma versão Z, né? Você coloca uns opcionais ali e tal. O C3 chega aos 18.000 euros. Quando você parte para o 208, não. Então, ele começa 1.000 euros mais caro, que seria uma diferença pequena, né? Então, de 12 para 13.000. Só que ele vai, por exemplo, até 24.000 euros. Porque ele tem uma versão mais cara, porque ele tem equipamentos opcionais, por exemplo, teto panorâmico, um acabamento mais luxuoso, um opcional mais premium, como um som de uma grife, e isso acaba fazendo a diferença de posicionamento entre um carro e outro. Uma outra coisa que eu acho mais interessante é a diferença pela imagem. Só que nesse caso, todas as marcas podem concorrer entre si, o que aumenta a canibalização. Por outro lado, nenhuma margem de lucro precisa ser sacrificada, porque os carros não precisam assumir posicionamentos tão diferentes economicamente falando. É o que acontece com o Renegade e o 500X. Né? Você tem aí, eles têm preços muito similares. Em alguns mercados o Renegade é mais caro, em outros mercados o 500X é mais caro. Só que isso exige maiores investimentos em marketing, porque é o marketing que vai ser responsável por ficar ali, né, focar ali no consumidor e colocar na cabeça dele qual que é o diferencial em termos subjetivos de cada marca. Então, se você olhar para 500X e Renegade, eles têm exatamente os mesmos equipamentos. O que está disponível em um está disponível em outro. O que muda é o perfil do carro. Então, você tem um carro que é mais estilo Jeep, mais aventureiro, mais parrudo, com um design mais robusto. Outro é mais urbano, voltado ali para toda a estética do 500, uma coisa mais retrô. Mas eles são equivalentes em termos de acabamento, de opcionais, de equipamentos de série, de segurança. A minha aposta é que vai haver aí um misto entre essas duas estratégias no caso do Brasil, variando de segmento para segmento. É provável que a Citroën assuma o papel para o qual ela já vinha se preparando, ou seja, o de deixar claro o seu DNA mais econômico do que o da Peugeot. E para não brigar com ela, talvez a Fiat vai poder aí abandonar alguns segmentos, como os de entrada, já que ela conta, né, com um futuro incerto para os seus subcompactos, que eu também já falei aqui algumas vezes, o que pouparia investimentos desnecessários da Fiat. E a Peugeot poderia assumir de vez o papel premium, que a gente não via no grupo Fiat, porque eles nunca conseguiram ter no Brasil, com carros de passeio, uma vez que a Alfa Romeo nunca performou bem e a Lancia não chegou a atuar por aqui. Isso em linhas gerais, é claro, né? Uma possibilidade que pode ser feita. Porque no caso dos SUVs, por exemplo, eu acho que o que valeria é a ideia da imagem de cada marca, uma vez que nenhuma delas vai poder ficar de fora desse segmento, que é o mais lucrativo existente hoje, e o próprio case aí da Fiat, né, do que não fazer com Fiat e Jeep, a gente viu que foi repensado e que a Fiat vai então entrar também nesse segmento. Então não dá para uma marca hoje não atuar no segmento de SUVs. Nessa direção, a Citroën anunciou nos últimos dias, em nota ao Autos Segredos, que apenas o Citroën C4 Cactus permanece em linha entre os veículos de passeio. Isso confirma as especulações sobre o fim de linha do C3 e do Aircross, que tiveram vendas pífias nos primeiros meses de 2021 e já são veículos antigos, nada atraentes. Embora
a princípio, possa parecer negativo o fato de que a marca vai passar aí um tempo tendo como único modelo um carro que parte de 96.490, com exceção dos furgões Jump e Jumper, e que briga aí com essa ideia de que ela assumiria esse posicionamento mais econômico. Na verdade, eu acho que isso mostra que ela entendeu o recado do posicionamento. Não à toa, eles estão prometendo uma nova linha de produtos com um plano de lançamentos ambicioso que vai começar a ser colocado em prática ainda este ano. E é lógico que a Citroën não vai dizer isso, mas esses produtos eles vão ser bem mais condizentes com a realidade da marca. A nota diz que, abre aspas, em pouco tempo a marca apresentará uma linha inédita de produtos com design ousado, muita tecnologia e voltada para o bem-estar das pessoas. Fecha aspas. A previsão é que esse primeiro modelo seja lançado em outubro, e ele não poderia exemplificar melhor qual vai ser o novo posicionamento da marca, porque se trata de um hatch que deve misturar um pouco do Renault Sandero com um pouco do Renault Kwid, pelo que a imprensa vem relatando. Embora com um design mais tipicamente francês, incluindo aí o conjunto ótico dividido, como manda a cartilha do design da Citroën na Europa, esse hatch ele vai ser acessível, ele vai ser espaçoso, ele vai ter porte aí para brigar no segmento B, mas também atuando ali, pegando um pouco do público do segmento A. E o mais importante, ele vai ter o estilo de quem quer ser SUV. Ou seja, é o carro ideal para ocupar o lugar do Uno e, com alguma força, talvez no futuro, até do Mobi e das versões mais baratas do Argo, que é justamente esse carro de transição entre o que é o mais barato, Então a gente pode talvez ver um Mobi aí sendo explorado bastante tempo pela Fiat para atender aquele carro que é super barato, a Citroën trabalhando essa transição que o Uno não conseguiu fazer entre Mobi e Argo, e o Argo podendo, enfim, com os reforços de motor turbo, de novas tecnologias, facelift, podendo assumir um papel de hatch intermediário, que é o que ele deveria ser. Em 2022, a linha da Citroën, essa nova linha, vai ganhar também um SUV derivado desse hatch, que daí sim, eu acho que vai exigir aí um pouco de esforço para deixar bem clara a diferença dele para o 363 da Fiat. E também é previsto um sedã compacto para até 2023, que eu acho que vai ser aí muito capaz de ocupar o lugar do Gran Siena, enquanto o Cronos, que, assim como o Argo, vai receber motor turbo, vai receber câmbio CVT, vai receber novas tecnologias e vai poder, enfim, deslanchar suas vendas nas versões mais caras e assumindo aí o papel de único sedã compacto premium do grupo Stellantis. Não à toa, recentemente, o embaixador da Argentina no Brasil divulgou a informação de que, após uma reunião com executivos da Stellantis, ficou acertado que a produção do Cronos em Córdoba vai ser triplicada, já prevendo o aumento nos pedidos de exportação para o sedã depois de todas essas mudanças. Já a Peugeot deve reforçar o seu posicionamento um pouco mais premium, abrindo mão aí de grandes volumes, como ela já teve um dia com o 206, mas também não a ponto de amargurar as vendas baixas como ela tem hoje. Ou seja, ela vai ter que operar com sustentabilidade. Isso quer dizer que os produtos da Peugeot provavelmente vão ficar sempre um patamar acima dos da Fiat. Vai ser parecido com o que eu falei que ocorre lá entre Citroën e Peugeot na Europa, ou, por exemplo, semelhante ao da Jeep aqui com a Fiat, essa dualidade. Mas a Peugeot vai ter uma imagem mais refinada do que a da Jeep, mais urbana, e vai atuar também em outros segmentos além dos SUVs. Então, se o Argo vai poder, enfim, ser um compacto premium, com as suas versões mais caras, impulsionadas pelo motor turbo, pelo câmbio CVT, o Peugeot 208 vai poder ocupar o espaço de um hatch mais refinado, que vai invadir mais a faixa ali dos hatches médios, com talvez um apelo esportivo de verdade, pode ter um motor turbo 1.3 em vez só do 1.0, vai ter ali a versão elétrica que o Argo não tem, vai se afastar de vez da proposta mais generalista da Peugeot de atuar em um segmento um pouco mais baixo, um pouco mais popular.
Mas então, por que o casamento da PSA com a FCA deve ajudar os franceses no Brasil? Bem, a Fiat vai ser capaz de trazer sustentabilidade às operações da Peugeot e da Citroën. E isso é fundamental para entender o último ponto da fala do Tavares: sinergias. O volume de vendas que Fiat e Jeep têm no Brasil vão poupar os custos necessários para que as marcas francesas deixem de agonizar. O primeiro exemplo disso é o uso dos motores Firefly, mais modernos, mais econômicos e mais confiáveis do que os da PSA. Então, colocá-los nos carros franceses vai passar uma mensagem muito clara para o consumidor. A manutenção barata de Fiat chegou a essas marcas, né? Vai dar muito mais segurança para quem está comprando, por conta do amparo que vai existir aí vindo da marca italiana. Você pode falar, né? Tecnicamente o motor X da Peugeot é melhor do que o da Fiat. Pode ser, gente, mas eu tô falando aqui o que vai pegar na mente das pessoas. O que vai pegar na mente das pessoas é isso. Eu tô comprando um Peugeot, eu tô comprando um Citroën, mas eles estão usando motor de Fiat. Ou seja, eu vou encontrar peça em qualquer lugar, não vai ser uma coisa cara, não vai quebrar toda hora, então o ganho na imagem vai ser grande, mas o ganho na competitividade também vai ser enorme. E isso é apenas o começo. Por que eu estou falando que vai ser enorme? Porque, além desse ganho na imagem, a gente vai ter um ganho em custos financeiros também, né? Você vai estar ali construindo apenas um motor, então não vai precisar de motor da Citroën, de motor da Peugeot, motor da Fiat, não. É um motor que vai abastecer aí Fiat, Jeep, Citroën e Peugeot, ou seja, a escala vai ser muito grande. Só que as sinergias vão ir além de peças ou negociações com fornecedores. A Stellantis vai dar capilaridade para as marcas francesas, que poderão ter um número de concessionárias como elas jamais sonharam, né? E mais rede significa mais exposição. E mais exposição e mais rede significa maior volume para os carros, para os segmentos ou para as marcas da PSA que precisarem disso. Então, por exemplo, o carro lá da Citroën, que vai ser barato, que vai ser mais popular, ele não conseguiria atingir isso com a rede da Citroën que existe hoje. E a partir do momento que entra a rede da Fiat, isso vai ter um número muito maior de possibilidades para esse carro ter sim o volume que ele precisa. E também quer dizer maior proximidade em relação ao consumidor, seja na hora de comprar, seja na hora do pós-venda, o que mais uma vez vai reforçar a confiabilidade e vai atacar diretamente os estigmas que essas marcas enfrentam. E por fim, a Stellantis, depois de economizar com o que as pessoas não veem, ela vai poder aumentar o investimento naquilo que todo mundo vê: marketing. Então ela vai ser capaz de fazer o que ela fez com a Jeep, que é colocar no mapa os lançamentos da PSA com a relevância que eles merecem e que eles vão precisar. E a FCA sabe falar muito bem com o público das suas marcas, isso é inegável. Não à toa a gente está aqui como fã de Fiat em um podcast que é dedicado a ela. Portanto, dá para dizer que a gente tem um cenário otimista para as marcas francesas, mas nem por isso pouco desafiador. A fala de Tavares demonstra que ele sabe que o trabalho vai ser árduo e que precisa ser feito por quem entende do nosso mercado. E é por isso que ele confia aí no patrão da região que faça a leitura daquilo que pode ser feito e como pode ser feito. Peugeot e Citroën são uma dor de cabeça que, pela primeira vez em anos, tem uma real chance de darem certo no Brasil, graças à expertise que os italianos tiveram em entender o nosso mercado. Sim, eles também erraram, é verdade, mas se eles forem capazes de colocar a casa em ordem, aliar as marcas aos seus posicionamentos e aproximá-las dos seus consumidores, eles vão poder ter êxitos sem maiores percalços. A FCA mostrou que conseguiu fazer isso com a Jeep e, mais recentemente, ela resgatou também a empolgação com a Fiat graças ao novo posicionamento da marca italiana. Esse novo posicionamento, inclusive, já vendendo resultados, né? E isso mostra que a FCA é capaz, sim, de ajudar as marcas francesas. No entanto, é preciso ficar alerta, né? A gente espera que, no meio do caminho, a equipe do Antônio Filosa não cometa os erros que cometeu a equipe do Stefan Ketter.
né? Prioridades podem existir, mas isso não pode significar o desenvolvimento de uma marca em detrimento da outra. Fiat e Jeep vão bem, mas elas não podem entrar no piloto automático só porque o grupo vai estar ali ocupado com Peugeot e Citroën, que vão estar demandando atenção. A Stellantis vai precisar mostrar que ela aprendeu com os erros do passado, seja os erros do lado francês, seja os erros do lado italiano. Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu, e se sim, que tal deixar aí uma avaliação nos comentários do YouTube ou no seu app de podcasts. Isso ajuda bastante as pessoas a descobrirem o conteúdo do 3,5. Obrigado, um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.